Nós somos rede Petro, né? Nós gostamos do óleo e gás, né? Gostamos, né? Então Todos nós gostamos. muitas assim hoje se fala muito das Junior Oils, né? As pequenas operadoras, né? E que elas estão entrando no mercado e se fala muito do ESG para, né? Do impacto às vezes até mesmo positivo dessas operadoras em áreas, por exemplo, que são mais remotas, né? Ou que não são tão exploradas, por exemplo, como no interior da Bahia ou até mesmo no Rio Grande do Norte, né? Então esse impacto, às vezes, pode ser, inclusive, positivo em se pensando em trazer desenvolvimento para aquelas comunidades, né? Ou seja, como é que você vê a entrada dessas Junior Oils também nessa parte do social? Acho que primeiro vale lembrar, e aí, independente da cadeia, né, a cadeia de petróleo, como eu falei, da cafeicultura, ou, enfim, de qualquer outra cadeia, a gente tem que lembrar que a capacidade que as pequenas, micro e médias, e aí quando a gente fala de junior oils, não é nenhum desses, né? É uma grande empresa, mas claro, não se compara às majors, né? Mas a capacidade que essas empresas elas têm de se adaptar é muito maior. Perfeito. Né? Então, a gente tem que lembrar que muitas vezes quando você fala de grandes empresas como as majors, né, assim, vamos citar uma Petrobras, existem várias questões que dependem de mudanças profundas. Já nas juniors, não. Você pode nascer, crescer e se adaptar a uma nova realidade ou trazer estrategicamente, porque eu acho que isso é um grande diferencial, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que lembrar que isso tem que estar conectado na estratégia da empresa. Se você não tem uma visão estratégica ligada a isso, você está muitas vezes fardado a você estar compliance, que não necessariamente você vai conseguir ir além dos seus objetivos. Porque a gente viveu, eu acho que, principalmente na cadeia do petróleo, né? Uma grande mudança em relação à integridade, compliance e tudo mais, pelo que a gente viveu há alguns anos atrás, que foi, de fato, a Lava Jato e tudo isso. O que foi um grande ganho. Só que a gente tem que ir além. Compliance é você estar em conformidade. Hoje, espera-se muito mais das empresas. Isso né? que eu ia me permitir uma vírgula, né? Claro. Luana, que eu acho que a gente tem que também traduzir o conceito, né? O que é, na prática, o ESG, que é Environment, Social and Governance, que é governança, sociedade e meio ambiente. No fundo, esse conceito veio para a gestão das empresas, porque hoje se exige das empresas muito mais do que um papel de lucrar. Não é isso? E eu acho que tem os dois lados, né? O que a gente espera das empresas e o que as empresas veem nisso como ganho. Porque, vou voltar ao relacionamento com a comunidade, que eu acho que é um exemplo bem prático, assim. À medida que você mantém um bom relacionamento com aquela comunidade, que você, de fato, como você colocou, né? Você traz inúmeros benefícios. Você pensa por exemplo, em comunidades mais isoladas, no interior, que muitas vezes tem poucas oportunidades de geração de emprego e renda. Quando você tem, né, cadeias que se estruturam como a cadeia do petróleo, você traz uma série de desenvolvimento, apesar de uma série de impactos. Então, a partir do momento que você consegue transformar isso em algo que é bom para a comunidade, não é só bom para a comunidade, é bom para a empresa. É reputacional, entende? É relacionamento, é impacto, inclusive financeiro. Perfeito. Né? Eu acho, como você, por exemplo, da construção civil pesada. Quando você tem ali, por exemplo, uma paralisação de uma obra para uma manifestação da comunidade, não é bom para ninguém. Então, assim, existe também o olhar que hoje as empresas têm de entender que você sai de um capitalismo de shareholders, ou seja, vou dar um retorno aos acionistas, aos investidores, para você ter um capitalismo de stakeholders, onde eu gero valor para todas as partes interessadas. Para todos os públicos que você se relaciona. Exatamente. Então, assim, não é só uma visão de que como as pessoas veem as empresas, mas como as empresas também enxergam valor nesse relacionamento. E aí hoje você já fala das lideranças de propósito. Qual é o propósito das instituições? Deixa de ser única e exclusivamente gerar lucro. Mas
isso nunca pode ser esquecido. Afinal de contas, são empresas elas privadas. Precisam dar retorno. Elas precisam gerar retorno financeiro. Mas, muitas vezes, o retorno financeiro ele também está associado, e espera-se cada vez mais, a outros benefícios ambientais, sociais. Então, isso, cada vez mais, essa relação, ela não tem uma barreira física, não é da porta para dentro. Muitas vezes isso adentra as empresas, assim como adentra a própria sociedade. Perfeito. E vocês têm, assim, ideias, me dá um caso prático que vocês atuaram com diálogo social, com intermediação. Conta para... Vou dar um exemplo, né, nessa cadeia em si. A gente vem trabalhando, né, com a implementação, né, e a operação de um complexo termoelétrico, né, no estado de Sergipe. Então, é uma grande indústria que se instalou lá, já está em operação. E a gente teve aí, né, o prazer de atuar com essa empresa. Complexo termoelétrico é uma geradora de energia elétrica a partir de gás. Então, a partir do gás. O gás natural, ele pega o gás natural, coloca numa turbina e gera energia a partir daí. Mas para você implantar a UTE, né, a usina, você precisa de outras unidades, como gasoduto, linha de transmissão. Gasoduto é com o Rafael. Eu já falei, já. Exatamente. Vim parar no Espírito Santo por causa do gasoduto. É verdade, eu ouvi você falando sobre isso. Então, assim, foi uma oportunidade que a gente teve e a gente atuou exatamente num dos grandes impactos causados por esse complexo, que foi a questão do impacto acústico. Então, exatamente, pelas turbinas. Muito interessante. A turbina dá muito ruído. E assim, apesar de atender a legislação nacional, né? Inclusive com todas as licenças e tudo mais, esse empreendimento ele acessou um recurso internacional, né? E os mecanismos multilaterais que investiram nesse projeto, eles têm critérios mais ampliados, eu vou dizer assim. E um dos itens relacionados à saúde e segurança da comunidade foi exatamente o impacto pelo ruído, que apesar de atender a nossa legislação nacional, e, né, existe toda uma regulamentação sobre isso, não atendia o critério dos financiadores. E ela é próximo da cidade, assim? Ela não é muito afastada, né? Não é perto do centro urbano, mas haviam comunidades ao redor. Próximas. E foi feita uma série de estudos. Um dos estudos, e que se mostrou viável, foi a construção de uma barreira acústica. Então, uma comunidade não precisou ser reassentada, ela não precisou ser deslocada fisicamente. Nossa. Exatamente, porque foi criada uma barreira acústica e que funcionou, mas uma outra comunidade não havia uma solução técnica viável. A solução seria, de fato, o deslocamento dessa comunidade. Nossa. Pela afetação do ruído. Inclusive, essa, salvo engano, é a única planta na América Latina que teve um impacto, né, pelo ruído, que precisou ter o deslocamento. E nós estamos falando aí de quantas pessoas? Nós deslocamos 139 famílias. Olha que uma empresa, olha que bacana. Vamos fazer uma parte da empresa do Espírito Santo, uma empresa capixaba, atuando em Sergipe com a solução de diálogo social. Olha que